Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre custos de armazenagem e como funciona e como calculá-lo dentro da nossa área aí de infraestrutura de almoxarifado. Fala sobre custos de armazenagem, a gente entende que isso envolve uma soma de todos aqueles custos associados, por exemplo, à embalagem, ao transporte de mercadorias dentro do armazém. Saber calcular os custos de armazenamento faz parte, né, da nossa gestão de estoque e deve ser acompanhado de perto para gerar muito mais economia e para a empresa melhorar ali o que? O preço final do seu produto, que é o que todos nós queremos dentro da área de suprimentos. Nós, da área de suprimentos, trabalhamos para maximizar o que o pessoal de vendas, de marketing, ele trabalha na área da vendas. Então, o que é o custo de armazenagem, né? O custo de armazenagem nada mais é, pessoal, do que a soma desses custos provenientes do armazenamento de produtos ou insumos em centros, né, de distribuição, estoques, entre outros, aluguel de armazém, por exemplo, manutenção de equipamentos, recursos humanos para movimentar as mercadorias e os maquinários, e mais para frente eu vou mostrar outros exemplos disso. Além disso, o conceito ainda, né, falando sobre o conceito, ele inclui também a depreciação daquele maquinário e o valor dos trabalhadores que atuam ali no recebimento, ou seja, na expedição dos produtos. Portanto, a sua definição abrange tanto os custos relacionados ao recebimento como a movimentação e a expedição dos materiais. Existe aí um custo, né, o cálculo do custo de armazenagem, aonde você pode fazer de duas maneiras. Você divida o valor total, né, das despesas pela quantia dos produtos que foram estocados durante o ano. Por exemplo, se você tem ali 200 mil dividido por 5 mil, vai dar um valor de 40, né, reais, que é o custo de armazenagem pelo quê? Pelo produto. E você ali vai dividir o valor total das despesas pelo tamanho local do local ali que é feita a armazenagem, ou seja, você vai encontrar uma outra maneira de você fazer esse cálculo. De acordo, né, com as nossas fontes ali que nós temos de pesquisa dentro do almoxarifado, os custos de armazenamento, ele pode ser dividido pelo valor total das despesas e você também pelas despesas versus o tamanho do local. Um exemplo de cálculo que eu dei foi isso, de 200 mil, você divide ali por 5 mil que tem estocado e você vai receber ali um valor de 40, que vai ser ali o seu valor que você deve ser considerado ali quando você estiver fazendo ali a estimativa de gastos para o ano ou dentro de um planejamento estratégico. Algumas dicas, né, para controlar o custo de armazenamento inclui análise da necessidade, ou seja, nós, como gestores de suprimentos, gestores da área de almoxarifado, precisamos entender se há uma necessidade real ou se nós estamos tendo um descontrole total ali da área de almoxarifado, inflacionando e enchendo os espaços de maneira desordeira, né? De uma maneira que não tem ali uma ordem trabalhada, assertiva para acomodar todos aqueles produtos. E também observar que o espaço negociado com os fornecedores pode ser uma boa estratégia, ou seja, o fornecedor buscar ali, dentro do seu próprio almoxarifado, ficar com as nossas peças, nossos produtos, e no momento que você precisar, o fornecedor já trazer aquela peça e você já colocar aquilo em produção. Também é uma excelente ideia quando nós não temos capacidade de expandir mais o nosso estoque, os custos estão muito altos, ou seja, você pode dividir isso ali, trabalhar isso com o seu fornecedor de uma maneira mais eficiente. E uma outra coisa, claro, mais para frente a gente vai estar falando nisso, é trabalhar também com tecnologia, ou seja, existem muitos produtos hoje em dia que nós podemos estar observando na área de almoxarifado para ser trabalhado ali na redução de custos. Nós falamos, né, sobre custos, né, de armazenagem, a gente divide esses custos em várias categorias, claro
que vocês podem aglutinar algumas delas, mas eu vou trazer aqui 10 categorias que geralmente são utilizadas para fazer a divisão desses custos. Uma dessas categorias é o custo de mão de obra. A mão de obra, para manter as operações ali logísticas, né, funcionando, a equipe deve ser o quê? Primeiro, qualificada para gerir todos aqueles procedimentos, como recebimento, transporte, armazenamento de mercadorias. E nesse caso, parte do orçamento que nós temos ali dentro do almoxarifado, ele deve ser utilizado para quê? Para pagar ali os salários dos profissionais como auxiliares, supervisores, gerentes e almoxarifado. Uma outra situação é o custo, né, do próprio armazém, abrange ali a parte física, né, do armazém, aonde incluem custos de prateleiras, pallets, os próprios racks, as caixas e qualquer equipamento que você vai estar utilizando ali, especificamente para você trabalhar ali dentro do seu almoxarifado. Outro tipo de custo que nós temos, o terceiro ali, a gente pode falar sobre o custo de estoque, realmente, né? Tudo ali que o seu armazém vai mobilizar o capital e que vai incorrer ali custos adicionais, inclui custos relacionados, por exemplo, à manutenção, à própria condição do estoque, controle climático ou armazenamento especializado para itens sensíveis. Quem trabalha dentro do setor com embalagens sensíveis, um setor médico, né, de farmácia, tem produtos que precisam ser acondicionados de maneira específica e isso daí é um custo de estoque que a gente chama, tá? Tem o custo também, como eu falei para você, o custo da tecnologia, né? O custo da tecnologia dentro das operações, ela vai estar cada vez mais envolvida porque ela se torna cada vez mais comum. Na área de armazenamento, ela ajuda o quê? A simplificar os seus processos, porém os custos de aquisição e implementação podem ser muito elevados, porque quando a gente fala de tecnologia, esses custos tendem a ficar elevados, né? Um sistema, por exemplo, de gestão vai ajudar ali a manter a eficiência no armazenamento, na expedição de mercadorias e vai permitir ali o quê? Os arranjos mais estratégicos, reduzindo ali os tempos de espera e acondicionamento. Um outro custo é o próprio custo do equipamento, né? Inclui ali a compra de manutenção, equipamentos de armazém, como empilhadeiras, correias, transportadoras, transprateleiras, ou seja, todos aqueles equipamentos ali que vão operar com eficiência a área do almoxarifado, transportando com eficácia ali todos os produtos. Manutenção e reparos é um outro tipo de custos e ela é essencial para gerir ali essa parte operacional, e que também envolve muita segurança. Ela vai envolver ali o reparo das máquinas, por exemplo, se você tem uma lona, o seu almoxarifado tem uma área de lona, ela vai ser para trabalhar ali os problemas que aquela lona deu, telhados, encanamentos, sistemas elétricos. Isso tudo você tem que observar que muitas vezes nós deixamos passar esses custos e acaba lá na frente se transformando num buraco, né? Numa coisa que você tem que justificar depois para a área financeira ou para a área de controladoria o quão dinheiro você gastou naquilo. Então, é necessário que nós façamos vamos separar, né, toda essa parte de manutenção e reparo. Um outro custo são os custos administrativos, tá, pessoal? Esses custos de funções administrativas, são custos para você gerenciar o armazém, ou seja, incluindo espaço de escritório, salários da equipe, administrativas e outros custos indiretos. Existem empresas, inclusive, que elas cobram pelo metro quadrado, né? A área de facility vai cobrar ali pelo metro quadrado do que você está ocupando. Então, por exemplo, se você tem um projeto e aquele projeto precisa ter tanto material estocado, provavelmente você tem que saber o metro quadrado até para cobrar isso do projeto. Porque dentro do seu almoxarifado você pode ter diversas áreas destinadas a diversos projetos e aí é bacana você saber qual é o metro quadrado para você colocar isso na conta do projeto e não ficar com essa conta dentro ali da sua operação. Um outro custo muito importante hoje em dia é o custo de segurança e proteção, tá, pessoal? Principalmente contra roubo, danos, riscos. É crucial ali que nós
gestores e nós analistas de almoxarifado, conhecemos ali a segurança, que pode incluir sistemas de vigilância, pode incluir sistemas de alarme. E hoje, então, a Receita Federal, quem aí tem a parte está solicitando ou já tem a parte do OEA, que é o Operador Econômico Autorizado, tem que se preocupar cada vez mais com segurança, pois é uma das situações que a Receita obriga ao cliente, né, ao proprietário ali, o dono da empresa, que ele tenha uma segurança dentro do seu armazém, coibindo a parte de drogas, a parte de todos os ilícitos que podem estar ocorrendo ali no transporte de carga. Os custos ainda podem ser divididos em custos de embalagem e manuseio. Muitas pessoas acreditam que esse custo não é do almoxarifado, mas é sim. A embalagem por mercadorias que durem suficiente para chegar ali dentro do seu destinatário, elas precisam ser devidamente embaladas. Isso para protegê-las contra o tempo e influências externas ali ao meio ambiente. Neste caso, por exemplo, uma caixa de papelão é recomendada para servir como material de embalagem para envio do produto. E aquela caixa de papelão, nesse sentido, ela vai estar sendo cobrada ali do armazenamento. Ou, se vocês conseguirem e estiverem trabalhando dentro de uma matriz projetizada, colocar isso no custo do projeto, se for do caso de ser do projeto e não ser da sua operação. Um outro custo é o transporte, né? No caso de frota própria, além de pedágios, há também os custos associados ao abastecimento, salário dos motoristas e a manutenção dos veículos, multas e pedágios, ou seja, isso tudo fica na conta chamada transporte. Claro que de empresa para empresa, isso pode mudar o nome, isso é um apanhado que eu fiz para vocês saberem as 10 maiores linhas de custos que tem hoje dentro do nosso almoxarifado, dentro do nosso armazenamento. Agora, como que se calcula, né, o ROI? Muitos de nós precisamos, dentro da nossa área, termos imaginarmos, né, que a nossa área estratégica de suprimentos, a gente precisa ter o retorno do investimento. Então, para você calcular um ROI, é necessário você saber a fórmula, né, que é o lucro líquido, custo menos o custo de investimento, dividido pelo investimento multiplicado por 100. É uma conta fácil quando você bota isso no papel, para você calcular todos esses custos que você vai ter ali com o investimento. Essa métrica ajuda a avaliar a eficácia dos investimentos em soluções de armazenagem, tá, pessoal? O cálculo do ROI, ele é essencial, então, para quê? Para nós otimizarmos cada etapa da cadeia de logística da empresa, que vai nos permitir em quê? Permite, então, a priorização desses investimentos que trazem maior retorno financeiro, por exemplo, quanto à construção de silos de armazenagem que podem melhorar aí a margem de lucro. E quando você trabalha sobre os benefícios da armazenagem estratégica, investir em soluções de armazenagem pode trazer diversos benefícios, como otimização dos custos operacionais, a priorização dos processos, por exemplo, de grãos com maior valor agregado, ou seja, isso impacta diretamente no ROI de cada etapa logística. Ou seja, eu espero que vocês tenham entendido todos esses custos de armazenagem e consigam aplicar isso no controle ali do seu almoxarifado, mostrando para a sua empresa que é necessário investir muito nessa área. Integrar o estoque com os demais departamentos, você colocar tecnologias, um RFID, você colocar uma análise preditiva, trabalhar com os OKR e os KPIs da sua empresa, você sempre vai ter possibilidades ali de justificar o seu estoque e como é importante essa área. E também possibilitando uma melhor análise de todo o seu processo logístico, de todo o seu processo de suprimentos. Espero que vocês tenham gostado e todos os dias tem vídeos novos no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook. Nos sigam nas redes sociais para que vocês não percam nenhum dos vídeos. E no YouTube, deixe o seu curtir, coloque para você seguir, para você não perder os vídeos novos, e também na nossa página da To Be Supply, www.tobesupply.com.br. Tem o blog, tem projetos que foram feitos, tem entrevistas, tem textos, ou seja, é uma gama de informações para você da área de suprimentos se tornar estratégico. Agora, bora comprar!